Esta é a máquina mais importante do mundo atualmente, tanto em termos tecnológicos, econômicos quanto geopolíticos. Sem ela, a economia global desaceleraria e a inovação tecnológica oscilaria. Ela custa 200 milhões de dólares, existem cerca de 200 máquinas, e só algumas estão nos Estados Unidos. Além disso, diversos governos se esforçaram para evitar que algumas fossem vendidas para a China. Isso tudo apesar de que muito do trabalho inicial na tecnologia começou nos Estados Unidos. Este é o momento em que a física encontra os negócios e tem um grande efeito na economia mundial. Vamos ver como os Estados Unidos perderam um momento dessa inovação tecnológica importante. A tecnologia é a litografia ultravioleta extrema, ou máquina UV, e ela produz os semicondutores. A tecnologia UV é a única razão pela qual temos iPhones tão rápidos e porque também vemos essa grande revolução da inteligência artificial. A empresa ASML é a única a produzir a tecnologia e é a maior empresa europeia. Litografia é o modo como são gravados os padrões nos chips. E essa é uma parte extremamente importante nesse processo de fabricação de semicondutores. A escala da dimensão dessas máquinas é algo mesmo de espantar. Cada uma dessas máquinas tem o tamanho de um ônibus, mas elas foram projetadas para gravar padrões em chips que têm um bilionésimo de metro de tamanho. A maneira como fazem isso é um feito da engenharia. Um laser de alta potência dispara em um alvo de gotas de estanho 50.000 vezes por segundo. Isso gera um plasma que emite essa luz ultravioleta com comprimento de onda de 13,5 nanômetros. Essa luz não surge naturalmente na Terra, ela é absorvida por quase tudo, incluindo o ar. Todo o processo é realizado no vácuo, e uma série de espelhos reflete e direciona a luz UV. Os espelhos são revestidos por umas camadas de molibdênio e silício, e depois são polidos até a lisura da espessura de um átomo. Isso é importante pois defeitos reduzem a qualidade dos chips produzidos. No meio do processo, a luz UV é refletida por um retículo que contém um padrão dos circuitos a serem gravados no chip. A luz é então refletida e focada para reduzir ao máximo o padrão antes de tocar a placa de silício. As lâminas são então gravadas com bilhões desses padrões. O problema é que isso era muito difícil de produzir. A indústria de semicondutores reduz o tamanho de tudo, e a capacidade de continuar fazendo isso ajuda a economia global. Algumas das camadas desses materiais usados na fabricação dos semicondutores têm a mesma espessura do tamanho de um átomo, e não existe nada mais fino que um átomo. Os semicondutores enfrentaram um problema onde chegavam aos limites da física. Nos anos 80, os cientistas começaram a achar que essa luz ultravioleta seria o caminho certo para chegar ao nível atômico. O governo, por meio dos chamados laboratórios nacionais, sempre apoiou a indústria de semicondutores, financiando esses avanços fundamentais. O Departamento de Energia investiu dezenas de milhões de dólares em pesquisa dessa luz em 3 laboratórios americanos. Para saltarmos da pesquisa para a realidade, formou-se uma aliança com empresas incluindo Intel, AMD e Motorola. Elas igualariam qualquer gasto do governo. Em 1999, uma empresa holandesa pouco conhecida, chamada ASML, também entrou. Vamos lembrar que nos anos 90 os japoneses eram uma grande ameaça à dominação americana na indústria de chips. O governo americano apoiou a empresa holandesa contra as empresas japonesas que lideravam o setor na época. A ASML calculou que a tecnologia estaria pronta para o mercado em 2006. Essa tecnologia é algo inovador. Ela era extremamente cara e muito complexa. Até 2012, foram feitos muitos progressos, mas era necessário mais. Parecia que a luz ultravioleta funcionaria, mas a ASML precisava de investimento e por isso ela recorreu aos clientes. Empresas como a Samsung e como a Intel entenderam que era algo de fato muito importante mesmo. Era melhor investir bilhões de dólares para garantir que acontecesse, e a Intel contribuiu muito. Graças à insistência da ASML, levaram anos e bilhões em investimentos para desenvolver a tecnologia como a conhecemos. Em 2017, a ASML começou a despachar máquinas em quantidades significativas. Mas apesar dos bilhões investidos pelas empresas e pelo governo americano, a primeira geração de máquinas foi toda para a TSMC e para a Samsung. E não foi porque a ASML não queria vender máquinas para a Intel. A Intel tinha interesse na tecnologia, mas assim como os concorrentes percebia os problemas. Eles então tomaram uma decisão, e essa decisão acabou custando bem caro no final. O então CEO, Brian Krzanich, achava que a Intel não conseguiria lucrar com a tecnologia e que não precisaria dela.
A Intel era na época desta decisão a maior empresa de todo o setor e dominou o ramo por várias décadas. Todas as outras corriam atrás. Esta é a escala na qual a Intel e a TSMC conseguiram fabricar chips. Ambas vinham reduzindo cada vez mais o tamanho, mas a Intel estava à frente no processo. Isso até 2018, quando a TSMC então superou finalmente a Intel. E a razão era bem simples. A TSMC produzia chips com EUV e a Intel não. Logo depois, o Galaxy Note 10 da Samsung chegou ao mercado. Este foi o primeiro aparelho com chips feitos pelo processo EUV. Depois veio a Apple, mas aí surgiu um problema. A Huawei, maior fabricante de smartphones do mundo, comprava chips da TSMC. O fato de fabricantes chineses criarem os smartphones mais avançados do mundo chamou muito a atenção do governo americano. A Huawei é uma empresa bem perigosa. Percebam o que eles andaram fazendo na área da segurança e na área militar. É tudo muito perigoso. Uma das grandes ironias da luz ultravioleta extrema é que boa parte da tecnologia de base usada surgiu nos Estados Unidos, mas os grandes beneficiários diretos e indiretos dessa tecnologia não se concentraram de fato no país. Temos uma empresa na China, que compra chips de uma empresa em Taiwan, usando equipamentos feitos na Holanda. A peça vital da engrenagem era feita por uma empresa estrangeira, que os americanos não podiam controlar. Foi preciso então muito esforço de Washington para convencer os holandeses a não permitir que a ASML exportasse para a China. Os detalhes sobre como a ASML não vendeu para a China são um tanto quanto nebulosos. Tudo o que conseguimos saber é que eles afirmam de forma veemente que nunca exportaram uma máquina sequer de EUV para a China. Em 2012, a Intel era 15 vezes maior que a Nvidia e quase o dobro do tamanho da TSMC. Foi quando ela investiu forte na ASML. Mas toda a demora da Intel em adotar a tecnologia da luz ultravioleta permitiu que vários concorrentes a ultrapassassem. O crescimento da Intel estagnou, enquanto a TSMC e, em especial, a Nvidia dispararam. A equipe de liderança da Intel pediu para sair, e isso causou um efeito em cascata dentro da empresa. O CEO, Brian Krzanich, saiu também, e alguns outros líderes foram substituídos. Aconteceu uma grande correria para colocar a empresa de volta nos trilhos. Sem contar que essa nova liderança que chegou decidiu que precisavam da luz ultravioleta. Nós temos parceria muito forte com a ASML. E nossos planos de seguir na vanguarda do uso da EUV estão muito bem encaminhados. Esse é Pat Gelsinger, o atual CEO da Intel. Ele está apostando na criação de uma nova tecnologia. A novidade no mundo da luz ultravioleta extrema é a chamada alta abertura numérica ou alta NA. Para termos uma ideia da importância dessa nova tecnologia desenvolvida, a Intel já tem anunciado para todo lado que eles já têm em funcionamento a primeira máquina de alta NA. Tem muita coisa em jogo, tanto a liderança na fabricação de semicondutores, quanto o sucesso da nova lei que reservou cerca de 100 bilhões de dólares para a indústria de semicondutores. A fabricação avançada de semicondutores vai retornar para os Estados Unidos após 40 anos. Os políticos enfim acordaram e entenderam a verdadeira importância dos semicondutores. A estratégia da Intel para reerguer a empresa tem base na ideia de que podem conseguir financiamento governamental para construir mais fábricas de semicondutores e se tornar assim líderes novamente em tecnologia deste setor.